Boa tarde a todos. Vamos continuar o nosso estudo dos mundos do Pai. Vamos estudar agora o terceiro mundo, que é do circuito do Pai, daqueles 7 mundos do circuito do Pai. Espiriton. Este mundo é o seio do Espírito, quer dizer, do Espírito infinito. O lar no paraíso dos altos seres que representam exclusivamente o Espírito infinito. Aqui consagram-se os 7 Espíritos mestres, que são as primeiras criações do Espírito infinito, e algumas das suas filiações, e todos os universos, algumas das suas filiações e todos os universos. Nessa morada celeste podem ser encontradas também inúmeras ordens não reveladas de personalidades espirituais, seres destinados às múltiplas atividades do universo, não ligadas aos planos de elevação das criaturas mortais do tempo até os níveis de eternidade do paraíso. Vamos ver o que é o segredo de Espiriton. Esse segredo envolve os mistérios impenetráveis da refletividade. A refletividade, são aqueles 7 espíritos que tem no superuniverso 1, e cada superuniverso, porque são 7, tem um espírito refletivo desse. Esses espíritos reflectivos, eles são aquilo que a gente conhece na Bíblia, que faz alusão àquele jargão que diz o seguinte: não cai um fio de cabelo da cabeça do homem que o Pai não saiba. Por quê? Porque eles são tipo uns espelhões que refletem para o Pai e para os seres celestiais de cima tudo que acontece aqui embaixo. E o que o Pai quer que a gente saiba aqui embaixo, eles refletem para os universos locais. Nós vos falamos sobre o fenômeno amplo e universal da refletividade, mais particularmente de como ela opera nos mundos sede dos 7 superuniversos, mas nunca explicamos inteiramente esse fenômeno, pois não o entendemos completamente. Compreendemos bastante, muito mesmo, sobre eles, mas diversos detalhes fundamentais ainda são misteriosos para nós. A refletividade é um segredo de Deus, o Espírito, que é o Espírito infinito. Vós foste instruídos a respeito das funções da refletividade em relação ao esquema de ascensão no caso da sobrevivência dos mortais. E assim é que opera, mas a refletividade é também um aspecto indispensável ao trabalho normal de inúmeras outras fases de ocupação no universo. Esse dom do Espírito infinito é também utilizado em canais outros, diversos, daqueles que fazem a reunião das informações e a disseminação dos dados, e ainda outros segredos de Espiriton. Então, o Pai tem a sua oficina de trabalho, onde vivem os ajustadores do pensamento. O segundo mundo do Pai é destinado ao Filho Eterno e aos seus filhos, que são os Micaéis. O terceiro mundo, que é o Espiriton, é destinado ao Espírito infinito, que é a terceira pessoa da Trindade, e os seus filhos, principalmente os 7 Espíritos mestres, que são administradores dos 7 superuniversos. Vamos agora para Vice-Gerinton. Este planeta é o seio do Pai e do Filho. Aí já trabalha o Pai e o Filho nesse planetinha, E é a esfera secreta de certos seres não revelados, que tem origem nos atos do Pai e do Filho. Este é também o lar no paraíso de muitos seres glorificados, de ancestralidade complexa, aqueles cuja origem é complicada por causa das técnicas muito diversificadas que operam nos 7 superuniversos. Muitos grupos de seres dos que se reúnem neste mundo não têm a sua identidade revelada aos mortais de Urântia. Então vamos ver o segredo de Vice-Gerinton. O segredo de Vice-Gerinton inclui os segredos da trinitarização
E a trinitarização constitui o segredo da autoridade de representar a Trindade, de como atuar sendo vice-regentes dos deuses. Bem, o que é trinitarização? A trinitarização no universo, né, feita pelo Pai ou feita por algum ser glorificado, seja de Avona ou mesmo dos universos locais, é um tipo de abraço, né? É como se fosse assim, uma especialização. Quando uma trindade, ou quando o Pai, o Filho, o Espírito Infinito abraça algum ser, ele vai se tornar um ser especializado para uma tarefa no universo, né? Assim como os mensageiros poderosos, que foram abraçados pelo Pai, né? Passaram pelo abraço do Pai e se tornaram seres especializados, chamados mensageiros poderosos, e que vêm trabalhar nos mundos dos universos locais. E além de outros trabalhos que eles fazem, né? Então vamos ver o segredo de Vice-Gerinton. Inclui o segredo da trinitarização, que eu acabei de falar. A autoridade de representar a Trindade é passada apenas àqueles seres revelados e não revelados, que são trinitarizados, quer dizer, criados, gerados por factualidades ou eternizados por quaisquer duas ou por todas as três pessoas da Trindade do Paraíso, ou também pode ser só pelo Pai. As personalidades trazidas à existência pelos atos trinitarizantes de certos tipos de criaturas glorificadas representam não mais do que o potencial, tá vendo? Conceitual mobilizado naquele abraço, embora tais criaturas possam ascender por meio do caminho do abraço da deidade, aberto a todos os seus semelhantes. Então, é uma especialização que o Pai dá, ou alguma pessoa da Trindade, ou duas delas, né? Que especializa o ser para um trabalho no universo, né? Os seres não trinitarizados não compreendem plenamente a técnica da trinitarização, seja por dois, seja por três dos criadores, ou seja por certas criaturas. Vós não ireis compreender inteiramente tal fenômeno, a menos que em um futuro longínquo, na vossa carreira glorificada, vós intenteis essa aventura e sejais sucedidos nela, pois de outro modo esses segredos de Vice-Gerinton serão sempre proibidos a vós. Porque as criaturas também, né, quando elas querem se especializar para fazer um trabalho de criar criaturas, elas também recebem o abraço do Pai. Mas para mim, que sou um ser de origem elevada na Trindade, todos os seres de Vice-Gerinton estão abertos. Eu entendo completamente e também protejo total e sagradamente o segredo da minha origem e destino. No universo existe uma coisa muito importante. Quando se confia um segredo em alguém, né, aquele alguém não pode sair falando para os outros, não. É um segredo mesmo. Então, se foi confiado um segredo a algum ser, ele tem que manter aquele segredo. Ele não pode trair, né, o juramento que ele fez do tal segredo. Ainda há outras formas e fases de abraço ou trinitarização que não foram levadas ao conhecimento dos povos de Urântia. E essas experiências, nos seus aspectos pessoais, estão devidamente protegidas no setor secreto de Vice-Gerinton. Então, terminamos o quarto mundo do Pai, né, que Vice-Gerinton, e depois vamos estudar os outros três mundos que estão faltando. Eu agradeço a todos vocês, uma boa tarde para todos. Se puderem, dê um like e também passem para frente esses conhecimentos para aqueles que gostam de conhecer as coisas que o Pai destinou para todos nós, tá? Boa tarde mais uma vez.